Quase 7 meses após o fechamento das escolas devido à pandemia, 11 de ensino público já retomaram as atividades presenciais ou têm previsão para retomada ainda neste ano. No Amazonas, em Pernambuco e em São Paulo, já houve o retorno de algumas escolas da rede estadual. Outros 8 estados planejam a volta das aulas para o mês de outubro. Sobre isso, a gente recebe aqui no Jovem Pan agora o Dr. Marcelo Otsuka, que é infectologista e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Tudo bem, doutor? Obrigada pelo seu tempo conosco. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Doutor, quais providências práticas ali de instalações, vamos começar falando um pouquinho por esse aspecto, as escolas devem já estar preparadas para receber os alunos e também os educadores, todos os funcionários? É importante a gente pensar, em primeiro lugar, que não é só prover as escolas de equipamentos de proteção. É importante a gente também treinar as pessoas que estarão na escola. Os professores, os merendeiros, os faxineiros. Isso é uma medida até mais importante do que você preparar as escolas, mas é lógico, as barreiras físicas, uso de máscaras, ter máscaras disponíveis, álcool gel, a higiene dos banheiros de uma forma adequada, preparada, não pode faltar papel higiênico, água, que muitas escolas sequer têm água, o que é um problema sério no Brasil inteiro, isso. Todos esses fatos têm que ser muito bem pensados. E a gente não pode esquecer que vai continuar com o ensino misto, né? Então, tem que ter estrutura para que as aulas sejam online e, às vezes, até ao mesmo tempo que as aulas presenciais. Perfeito, vai ter uma mistura no começo, os alunos devem ser divididos em grupos, um pouquinho de aula presencial para alguns, enquanto outros fazem à distância, depois trocam a turmas até ficar mais segura a situação, né? Então, o senhor falou para a gente, doutor, um pouquinho sobre essas instalações como barreiras, pontos de álcool em gel, e agora vamos falar então sobre o treinamento dos funcionários, como deve ser feito? As pessoas têm que ser preparadas em vários aspectos, tá? Você tem que avaliar o risco delas, dos professores, no caso, e não só dos professores, das pessoas que estão em casa para onde essas crianças voltarão, pessoas de risco, então a gente tem que pesar muito bem quais crianças que poderão voltar para a escola, isso considerando o risco dos indivíduos que têm contato com essas crianças. Em relação aos professores, então, não só prepará-los, aqueles que têm condição, capacitando, sabendo mostrar quais as medidas que tem que tomar frente a uma situação de risco, quais os cuidados na manipulação das crianças. E é muito importante, a gente não pode esquecer disso também, é que além de treinamento, capacitação, a gente tem que entender o que a gente chama de inquérito epidemiológico. Explicando um pouquinho melhor. Você tem que investigar a fundo os riscos de toda essa população. É lógico que uma criança que o pai está com coronavírus, ela não vai poder naquele momento imediato ir na escola. Então são cuidados que têm que ser muito bem pesados e aplicados para todos. Sim, e imagino, doutor Otsuka, também que os funcionários vão ter que ter um olhar bem atento, né? Para perceber aquele aluno que está com dificuldade de se manter com a máscara, levando muito a mão nos olhos, na boca, com um contato muito próximo, né? Além de ter que se observar também, né? Vai ser um grande desafio. O senhor poderia falar para a gente um pouquinho também agora sobre as providências que os pais ou os responsáveis devem tomar em casa antes de mandar os filhos para a escola? Primeiro cuidado, os pais têm que reconhecer os riscos de doenças em casa. Se alguém em casa tem algo sugestivo da doença, é lógico que você vai ter que restringir no primeiro momento a ida das crianças à escola. Tá? Então, todo mundo tem que entender um pouquinho como adotar essa pesquisa, digamos assim. E as próprias escolas, junto com a Secretaria da Saúde, têm que aplicar esses questionários, esses inquéritos, para os pais saberem como proceder quando há o risco da doença. O segundo ponto é como que a criança vai ser transportada. É lógico que o ideal é que você tenha transporte específico para as crianças, né? Os transportes escolares. É muito complicado, às vezes, você usar o transporte público com alto risco de contágio para todos.
Infelizmente, no transporte público não se respeita ainda o distanciamento, a capacidade das conduções, então isso acaba sendo um grande problema também. E é lógico saber para onde essas crianças voltarão. O risco de contaminação de pessoas, população de risco em casa, né, é um cuidado que tem que ter. O uso da máscara, como você muito bem falou, é importante que as crianças tenham um exemplo. Você tem que usar a máscara, você tem que usar sempre a máscara, incentivando a criança a usar. As máscaras têm que ser adequadas para o tamanho da criança, são cuidados que têm que acontecer. E aquele hábito, né, de lavar as mãos o tempo todo na escola, depois de mexer, manipular em objetos, né, doutora? A gente está, às vezes, parecendo um pouco repetitivo, mas essas normas são, desde o começo da pandemia, das mais válidas, né? Pelo que a gente tem percebido que vocês, profissionais da saúde, passam para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o retorno da escola para casa, então? O aluno geralmente sempre gosta, né, de ir com os pais, ou sozinho mesmo, voltando de transporte público ou em carro particular, dar uma paradinha, comprar um chocolate numa lojinha ou numa papelaria, ou essas paradinhas no meio do caminho, uma drogaria, tem que tomar cuidado com elas também, tentar fazer com que sejam o mais breve possível? Ainda continua valendo aquela lógica. Se você não precisa estar na rua, não fique na rua. Se você não precisa estar circulando, evite, porque é a única forma, neste momento ainda, de se evitar a doença. Não é porque nós estamos abrindo serviços e tudo mais que significa que nós estamos isentos do risco. Pelo contrário, o risco existe e isso responde por 700 mortes por dia ainda. É um número absurdo que a gente tem. Então, tem que evitar ficar indo em bar, em farmácia, em supermercado, em qualquer lugar que não haja necessidade real. Ou seja, o ideal é sair da escola e vai para casa. Perfeito. Ficar conversando também naquelas rodinhas, né? É uma pena, mas é por um período, né, doutor? Lembra quando a gente sai da escola, a gente sempre fica conversando um pouco com os colegas, aquela hora de descontração na porta da escola, na calçada, tem que dar uma evitada, porque o perigo pode morar aí também. E o senhor falava sobre quem mora com um grupo de terceiro risco, pessoas mais velhas ou com doenças pré-existentes. Como que é esse retorno chegando em casa? Objetos como a mochila, o uniforme, o tênis, a própria máscara, tem que ser lavada todo dia, não pode usar 2 dias seguidos, né? Como que é? Isso tem que acontecer todo dia chegando em casa? O ideal é que sim. O ideal é que a gente sempre possa lavar toda a roupa dessas crianças, que você possa isolar de uma certa forma para evitar riscos. E sempre atento para qualquer manifestação dos adultos e das crianças. Hoje, quem tem transmitido a doença para as crianças são os adultos. Ou seja, a criança vai pegar a doença porque nós, adultos, não estamos cuidando adequadamente. Porque não estamos tendo os cuidados necessários na rua, o uso de máscara, o álcool gel. Então, esses cuidados, eles precisam se manter para que as crianças possam ir para a escola. Afinal de contas, é um contrassenso a gente ter um bar aberto e uma escola fechada. E o aluno que foi para a escola e que quando volta convive com uma pessoa que é grupo de risco, é bom evitar ficar muito próximo, beijando, abraçando, dividindo copos e talheres, essas coisas? Sim, sempre que possível tem que se evitar. Lógico que compartilhar materiais de comida, talheres, pratos, etc., nunca é adequado. É uma das grandes formas de transmissão de várias doenças, inclusive diarreia, outras doenças virais. Então, compartilhar objetos de uso pessoal não é recomendado nunca, em nenhuma hipótese. E, doutor, também se a criança ou jovem, adolescente, às vezes a gente fala, né, do aluno estudante, mas ele abrange várias idades. Mas qualquer um, em qualquer idade, que tiver sintomas que podem ser do coronavírus, como deve proceder? Melhor não ir para a escola, comunicar, o que faz? Bom, a primeira coisa, tem que comunicar à escola, sim, porque as pessoas, as crianças, os adultos que tiveram contato com essa criança nas escolas, têm que entender que possa ter um risco naquela situação. A segunda coisa, isso tem sido anunciado, inclusive, pelos governos, é a questão de investigar as crianças.
eventualmente essa criança é uma criança que pode estar infectada, o ideal é que ela seja investigada, que seja feito o exame para ter certeza se ela tem ou não a infecção. E assim que você reparar que a criança tem qualquer manifestação que possa sugerir o coronavírus, ela já tem que procurar estar afastada das demais pessoas da casa. Não só as pessoas de risco, todas as pessoas da casa. A gente sabe que é complicado, mas é um cuidado essencial. É o único caminho que há, né? O mais correto. Doutor, conta pra gente o seguinte, a escola vai reabrir então, aí vamos supor a 6ª série. Um aluno dessa 6ª série está com a Covid-19, comunicou à escola. Como que os educadores, o colégio deve agir a partir disso com a sala? Alguns países têm adotado a suspensão daquela escola, daquela sala, no momento que acontece algum caso índice, tá? É possível, eventualmente, dependendo da situação, manter a aula em outras turmas, né? Turmas alternadas, porque, eventualmente, aquela turma que teve o contato não foram as outras turmas que, eventualmente, estão à distância. Então, essas poderão continuar. A higiene da sala sempre tem que acontecer após o término de cada aula, né? Então, a princípio, aquela sala que teve um caso que a gente chama caso índice, é melhor que seja suspensa até a confirmação do caso e todo mundo naquela sala, eventualmente, ficar de olho, atento para a possibilidade de outras manifestações. Lembrando que criança nem sempre vai ter manifestação. Então, a gente tem realmente que ter muito cuidado em relação a isso. E dá uma preocupação com relação a isso, hein, doutor? Mas muito provavelmente um caso vai acontecer, né? A gente tem que estar realmente preparado e já com um plano para quando isso acontecer realmente. Queria perguntar para o senhor também com relação a esse retorno agora no finzinho do ano. O senhor vê com bons olhos, acha que devia ter sido esperado para o ano que vem? A expectativa foi grande durante já tantos meses ou já era a hora mesmo e o retorno é bom? É importante a gente comentar várias coisas em relação a isso, tá? O primeiro é que a gente sabe que a criança tem muito menos risco de ter uma doença grave. Mesmo considerando a síndrome inflamatória multissistêmica, que tem acontecido alguns casos, a chance de, por exemplo, ter um óbito numa criança, este ano, comparando com o ano passado em relação à influenza, a síndrome respiratória aguda grave, o ano passado faleceu mais criança. Então, quanto à gravidade na criança, a gente sabe que não é tão importante. O risco maior mesmo é a transmissão para as pessoas de risco, para as populações que têm outras doenças, que a gente chama de comorbidades, ou idade, né? Essa população é que tem realmente maior risco. A criança nem tanto, em relação à doença, né? Agora, o importante também é a gente entender o que as crianças estão perdendo em relação ao desenvolvimento neurológico, psicológico, social. A gente tem que lembrar que muitas crianças sequer têm internet. A gente considera mais de 4 milhões de crianças no Brasil que sequer têm acesso à internet. A questão de ter aumentado muito a violência doméstica à criança, e isso é um problema seríssimo. Você ter uma condição, um local adequado na casa para ter um ensino à distância, nem todas as crianças também têm essa possibilidade. Então, as crianças estão sendo muito prejudicadas. E por isso a questão da importância de retorno às aulas. O prejuízo que as crianças estão apresentando é irreparável. Isso é que a gente tem que pensar. E por isso é importante nós termos o cuidado a nossa postura para não correr risco de transmitir a doença para as crianças em casa, porque acho que não tem cabimento nós corrermos riscos desnecessariamente e trazer esse risco para as crianças e, eventualmente, por conta disso, a gente ter tantos problemas nas escolas. Razão, hein? E, doutor, para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, não quero segurar o senhor tanto mais, obrigada, viu, por todos os esclarecimentos, mas como que está a história de, em caso de sintomas, a que hora procurar a ajuda de um profissional ou esperar um pouquinho mais? Quando a gente fala de crianças, o ideal é que você sempre converse com o seu médico. Se tem qualquer sintoma que possa sugerir a doença, tem que conversar com o médico. E é importante a gente entender que os sintomas em crianças muitas vezes são diferentes do adulto. Criança, por exemplo, 20% das vezes tem só manifestação gastrointestinal. Diarreia, vômito, dor na barriga pode ser o coronavírus para a criança.
Então, é muito importante que você tenha esse contato com o médico, quer seja pelo telefone, quer seja a telemedicina, ou se você acha, se você não está seguro, segura, se você acha que realmente a criança não está bem, nunca deixe de ir ao hospital. É importante que você faça isso e é importante que você vacine os seus filhos, porque a queda de vacinação que nós tivemos esse ano, com certeza vai representar um outro grande problema, como casos de sarampo, casos de coqueluche em crianças pequenininhas, e aí afora. E aí nós vamos ter muitas outras crianças falecendo sem necessidade, porque não fizeram a vacina. Ai, 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 fica o recado aqui, hein? Esse alerta super importante. Deixa eu agradecer ao Dr. Marcelo Otsu, que é infectologista, também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, bateu um papo com a gente aqui no Jovem Pan agora. Muitíssimo esclarecedor, como eu disse. Valeu, viu, doutor? E vamos torcer aí para que seja um retorno seguro, com sucesso. E vamos ficar em contato para conversar uma próxima vez. Bom fim de tarde por aí. Será um prazer, à vontade. Valeu.